Quando a real forma dos Gorosei foi introduzida no mangá no capítulo 1085, toda a comunidade de One Piece pensou que eles iriam ser os guardiões absolutos do chefão final, e que derrotá-los iria ser um verdadeiro desafio pro Luffy e pros Mugiwaras. E a princípio realmente foi, quando Saturn mostrou sua forma bestial no capítulo 1094 e os seus poderes de um verdadeiro demônio, todos nós pensamos que não haveria escapatória, principalmente depois que o Gorosei simplesmente regenerou seus ferimentos como se não fosse nada. Mas aí temos Nika. O seu poder absurdo e ridículo de um deus fizeram Saturn parecer um marinheiro qualquer, porque mesmo não causando danos reais ao Gorosei devido à sua regeneração, Luffy não deixou Saturn encostar uma pata nele. E agora temos 5 desses monstros gigantescos em Egghead, os deuses do mundo de One Piece, e a situação não parece ter mudado. Ainda vemos Luffy lidar com todos eles com gargalhadas. O Oda perdeu a mão e deu muito poder pro nosso protagonista? Os Gorosei na verdade nunca foram tudo isso, ou na verdade o Oda quer nos dar uma falsa sensação de segurança enquanto prepara caminho para o vilão mais cruel e poderoso que o mundo de One Piece já viu, alguém que vai esfregar a cara de Luffy no chão e fazer até o Deus do Sol tremer de medo. O vilão final que One Piece merece pode ser o que vai coroar essa obra como o maior mangá de todos os tempos, e precisamos falar sobre isso. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, essa ainda não é nossa análise sobre o capítulo dessa semana, mas já saíram os primeiros spoilers sobre ele e nós vamos falar muito sobre isso ao longo das próximas semanas. Como vocês sabem ou não devem saber, One Piece vai ter uma pausa de 3 semanas depois do capítulo 1111, mas o canal vai estar mais ativo do que nunca. Vamos fazer outro vídeo com teorias dos inscritos, então mandem suas melhores teorias e caprichem na escrita. As melhores teorias vão aparecer em um vídeo especial nosso. O nosso e-mail está na descrição e estamos esperando as teorias de vocês. Então, sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. Nós já fizemos diversos vídeos sobre o Gear 5 mostrando como Oda aparentemente não tirou essa forma nova do Luffy do nada. Desde o capítulo 1, depois que Luffy comeu a Hito Hito, a primeira coisa que sai de sua boca quando fala sobre esse novo poder é: depois de comer a fruta eu fiquei mais feliz. Isso pode ter sido apenas uma coincidência, mas nem eu nem vocês acreditam em coincidências em One Piece. Nada que se refere ao Nika foi por acaso, e foi construído em mais de 1000 capítulos que de em tempos algo sobre o Deus do Sol era referenciado. Mas seu poder em específico não foi algo que o Oda deixou claro desde sempre. Até Skype, pelo menos, a fruta de Luffy o tornava apenas um homem de borracha, sem poderes de distorção de realidade ou algo assim. Mas o Oda já dava sinais que queria trabalhar com algo mais surreal do que apenas um elemento simples como a borracha, desde quando começou a desenvolver os Gears, principalmente o Gear 4. A mescla de poderes de Luffy com seu Haki e com as propriedades do seu próprio corpo foram usadas para justificar o Baldman, a sua forma mais forte até então, que nada mais era do que um homem saltitante. Até mesmo seu ataque Red Hawk não fazia o menor sentido se formos pensar na fruta de Luffy sendo somente borracha. Afinal, não teria como Luffy fazer seu corpo produzir chamas debaixo d'água em condições normais. O que eu quero dizer é que sempre existiu algo por trás da fruta de Luffy, algo que fugia da explicação lógica, que na maioria das vezes era bem engraçado. Até o capítulo 1043 chegar e o Oda mostrar o que tinha escondido de nós por tanto tempo. Joy Boy está de volta. Falem o que quiserem, mas o arco de Wano é incrível em relação às informações novas e teorias que surgiram dele. No mesmo arco nós descobrimos mais sobre o Nika, sobre uma das armas ancestrais, sobre o próprio Shanks e sobre alguns segredos escondidos por séculos pelo governo mundial. Um desses segredos era o verdadeiro nome e o poder da fruta que Luffy comeu, a fruta de um deus. Seu poder é dito ser o mais ridículo, e quando nós lemos isso pela primeira vez não faz o menor sentido, até ver o Luffy pulando corda com Kaido. Nos capítulos que mostram a luta contra o Yonkou nós entendemos perfeitamente o que significa ridículo. Luffy desbloqueou a verdadeira liberdade do seu próprio corpo, podendo manipular até mesmo a realidade ao seu redor, e os seus inimigos não representavam o menor perigo para ele. Ele brinca o tempo todo em suas lutas e aquela história de níveis de poder fica quase sem importância. Como nós vamos medir o nível de poder de alguém que luta dando gargalhadas? Parece que nada mais importa para Luffy, e ele está num nível de poder tão alto que o permite brincar com seus inimigos e não sofrer dano algum, porque não tem como causar dano a um
um deus. Isso era muito divertido de se ver contra Kaido, afinal Luffy passou muito tempo lutando a série contra o Yonkou, inclusive sendo derrotado algumas vezes antes de finalmente começar a vencer, e até mesmo contra Rob Lucy, um oponente que mesmo que Luffy tivesse apenas o Gear 4 não representaria grandes dificuldades, pela evolução do personagem. Mas contra os Gorosei, a história é completamente diferente. O arco de Egghead não tinha pretensão nenhuma de ser um grande arco. Desde o começo, o objetivo dos Mugiwaras era de partir dali para a próxima ilha, já que lá não tinha nada que os interessasse. Isso até a chegada de Vegapunk e dos conhecimentos que o cientista demonstrou ter sobre o século perdido e sobre o próprio Nika. Nós sabíamos que no mínimo iríamos sair de Egghead entendendo o poder das Akumas no Mi e algo sobre o reino antigo, mas o Oda quis ir além. Shanks, Barba Negra, Aokiji, Garp, Dragon, Imu e os Gorosei. Ele fez questão de colocar todos esses personagens em destaque para que cada capítulo fosse um choque para nós, e realmente foi. Egghead passou de um arco de transição para um dos arcos mais surpreendentes e incríveis de One Piece em questão de alguns capítulos, e nós começamos a ver aqui que o final do mangá está perto. Mas as coisas começaram a ficar tensas mesmo no capítulo 1085, a morte do Rei Cobra. Imu, pela primeira vez em mais de 1000 capítulos, falou, e ele falou coisas absurdamente reveladoras sobre sua própria identidade e sobre o século perdido, insinuando até mesmo que ele está vivo há mais de 800 anos. E após Cobra mencionar o verdadeiro nome de Nefertari Lily, uma D, o Imu mostra sua verdadeira forma. Monstros gigantescos e sombrios surgem dos corpos dos Gorosei de uma forma pouco natural, nos deixando claro que aquele poder não era nada do que nós já conhecemos. Sabo e Cobra estavam no inferno e aquelas coisas eram demônios. Naquela época nós já teorizávamos sobre o que poderia ser aquele poder e se tudo aquilo era obra dos Gorosei ou se aquelas criaturas foram trazidas à vida pelo próprio Imu. Isso não foi respondido até agora, mas pouco importa. Nós sabemos agora quais são essas criaturas e o poder absurdo que elas possuem. A chegada de Saturne na ilha de Egghead fez todo mundo tremer na base. Além da sua aparência assustadora, o poder de explodir cabeças apenas com um olhar e de paralisar até aqueles com haki mais forte como Sanji, além de regenerar qualquer parte de seu corpo instantaneamente. O que ficou claro é que esse poder não vinha de uma simples Akuma no Mi, mas de algo bem mais sombrio que isso. Porém, na teoria, esse poder era muito mais assustador do que na prática. Saturne, mesmo não levando dano algum, não conseguia causar a destruição que prometeu com a sua aparição, e sempre que estava prestes a fazer algo grande, era impedido e jogado para longe. Primeiro com Kuma, que salvou Bonnie e deu um soco épico tão forte em Saturne que o jogou contra os prédios da ilha, fazendo Gorosei perder um de seus braços no processo. Se não fosse pela sua regeneração, Saturne teria perdido um braço com apenas um soco do Kuma. Mérito do bucaneiro? Completamente. Mas um dos 5 anciãos do mundo com o poder de um yokai não conseguiu resistir a apenas um soco. Nesse mesmo capítulo, Sanji chuta uma de suas patas e Frank abre um buraco em sua barriga com um raio laser, dano que até mesmo a Big Mom temia. E mesmo assim, Saturne não se importa e simplesmente regenera todas as feridas, voltando ao seu estado original. Uma ameaça imortal com um poder destrutivo absurdo e com uma forma grotesca de um demônio. Isso parece ser um vilão extremamente forte e quase invencível, não é? Bom, isso até o Luffy ativar o Gear 5 novamente. No capítulo 1107, Luffy ataca o Gorosei com uma série de golpes poderosos e deixa o velho sem ter reação nenhuma, simplesmente sendo jogado para o outro lado da ilha pelo impacto. Saturne só retorna no capítulo seguinte, em sua forma insana e completamente cega por destruição, talvez a forma mais forte do Gorosei. Ele parte para cima de Luffy e o ataca com todas as suas patas. E o que Luffy faz? Desvia com as mãos nas costas enquanto dá gargalhadas. Não há nenhum frame nesse capítulo em que Saturne chegue perto de encostar em Luffy, e muito menos causar algum dano a ele. Na página seguinte, Luffy atinge seu auge segurando Kizaru em uma mão e a cabeça de Saturne em outra. A cabeça de um Gorosei na mão esquerda de Monkey de Luffy. Entendem que Luffy não está apenas no nível Yonkou, mas agora ele brinca com os seres mais poderosos do mundo. No capítulo 1109, Luffy esfrega na nossa cara tudo que eu falei nesse vídeo. Ele literalmente amassa os dois e os roda como se fossem massa de pizza, jogando os dois no mar. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? No arco passado, Luffy perdia várias vezes para Kaido, chegando inclusive a morrer no processo. Nesse arco, até mesmo um almirante não causou danos no nosso protagonista, e ele fez o que quis com o Gorosei em sua forma mais forte. Luffy teve uma evolução absurda em pouquíssimo tempo, e muitos podem dizer até com certa razão que foi rápido demais. Mas o Oda tem um plano. Quanto mais alto ele colocar o seu protagonista, maior será a sua queda. E é isso que nós vamos falar a partir de agora.
Se um almirante não for o suficiente para derrotar Luffy, adicione um Gorosei. Se um Gorosei ainda não for o suficiente, chame mais 4 deles. E se todos eles ainda não bastarem, quem pode ser chamado? Como se derrota um deus se nem mesmo 5 demônios são capazes de fazer isso? Bom, a única forma de derrotar esse deus é com um outro deus. E o Oda escreveu sua obra com perfeição para que todos os vilões que Luffy enfrentou até hoje não fossem nada comparado ao último deles. O último obstáculo de Luffy para encontrar One Piece e ser finalmente livre é alguém que tem o poder para destruir completamente o seu sonho e a sua determinação, e até mesmo calar os tambores da libertação. E esse alguém é Imu-sama. Imu foi apresentado apenas como alguém sentado no trono vazio que é venerado pelos 5 anciãos, mas até então ele não tinha poder de combate ou alguma Akuma no Mi. Ele era apenas o líder que controlava o mundo através da farsa do governo mundial. Até que no capítulo 1060 Imu mostra ter o poder de controlar a Mother Flame, arma suprema criada por Vegapunk capaz de apagar completamente uma ilha inteira do mapa, deixando em seu lugar apenas uma enorme cratera no meio do oceano. Esse poder por si só já seria devastador, mas não para por aí. No capítulo 1085, Imu mostra que tem o poder de se transformar em uma criatura gigantesca, que parece até distorcer a realidade à sua volta, como já teorizamos por aqui antes. Seu poder parece despertar os maiores medos das pessoas, e a sua verdadeira forma ainda não esteve nem perto de ser revelada. As criaturas gigantescas do Triângulo Florian poderiam ter sido uma extensão de seu poder, ou até mesmo a sua verdadeira forma demoníaca ou divina, mas não tem como saber. Nós só temos aquilo que o Oda nos mostrou até agora, e isso, meus amigos, já é o suficiente. Lembram do vídeo que nós fizemos sobre o presente de Deus para o futuro, o one shot do Oda produzido muito antes de One Piece existir? Se vocês não se lembram ou não viram esse vídeo ainda, nós recomendamos muito que assistam. Em resumo, essa história conta sobre um ladrão que encontra um caderno e uma caneta mágicas, capazes de reescrever a realidade. Nessa história, o Oda apresenta a figura de Deus, que é alguém extremamente poderoso por ter a posse da caneta e da borracha do futuro, mas que no final é enganado pelo ladrão que rouba seus poderes. Mas nesse vídeo nós não vamos nos ater muito aos detalhes desse mangá, e sim ao poder de reescrever a realidade, já utilizado pelo Oda antes. Luffy pode alterar as leis da física de objetos e pessoas, e até o de seu próprio corpo, distorcendo tudo ao seu redor da forma que ele quiser. E é impossível vencer de alguém que tem as próprias regras do mangá ao seu favor, a não ser com um poder tão ridículo quanto. Vamos dizer aqui que Luffy tem o poder dos sonhos, de ser aquilo que ele quiser ou sonhar em ser, e fazer tudo nessa nova realidade. Imu, nesse caso, teria o poder dos pesadelos, o poder de transformar tudo em sua volta em caos e destruição. Se Luffy conseguir acertá-lo com um soco, ao invés de deformar o seu rosto como fez com Kaido e Kizaru, Imu se transformaria em um monstro com vários rostos. Se Luffy usasse sua metralhadora de borracha, Imu se tornaria apenas uma névoa escura e densa. E se Luffy tentasse se tornar gigante, Imu se tornaria 10 vezes maior, assim como as criaturas do Triângulo Florian, e esfregaria a cara do Chapéu de Palha no chão. Um deus do caos, que pode tornar seus piores pesadelos em realidade, alguém verdadeiramente imortal. Esse sim seria um vilão perfeito para ser o último. Imu foi construído muito antes de sua aparição na figura de Enel. Ambos têm a mesma personalidade, objetivos semelhantes e a mesma ambição pelo poder absoluto. E Enel era invencível até encontrar seu predador natural, o Luffy. Mas como tudo em One Piece é um espelho meio distorcido, Imu pode na verdade ser o predador natural do próprio Luffy. Todos nós pensamos que o Barba Negra assume esse papel, pois o sol é o oposto da escuridão. Mas o Imu é a própria destruição. A opressão que o mundo vive é culpa dele, e o seu poder traz o medo ao mundo, arrancando seus sorrisos. Luffy é a própria liberdade. Essa será a sua luta final para atingir o seu sonho final, mas não será uma luta como estão sendo as outras. Dessa vez, Luffy pode perder muito mais do que apenas uma batalha. Imu pode matar todos aqueles que ele ama com um simples pincelar em um mapa e destruir o garoto usando seus próprios medos. Ele pode entrar na mente de Luffy e fazer com que ele sinta medo, e a sua determinação talvez não seja suficiente para impedir isso. Mas é claro, ao mesmo tempo que o medo é o oposto da liberdade, ela é a única forma de vencer esse medo. Para que Luffy seja livre, completamente livre, ele terá que vencer o medo e derrotar Imu, o deus do caos, e virar o mundo de cabeça para baixo, talvez até literalmente. Ele terá que ter a maior determinação de todas para vencer o seu vilão final e conquistar o seu sonho, usando seu poder ridículo para derrotar o caos em pessoa e libertar a todos. E só após isso ele poderá finalmente sorrir, e o mundo inteiro irá sorrir com ele, pois todos serão finalmente livres.
E eu quero saber de vocês agora, o que acharam dessa teoria, o que vocês acham que pode acontecer na batalha final entre Luffy e Mu. Deixem aí nos comentários que nós vamos ler todos. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de comentar o que vocês acharam e curtir esse vídeo, que nos ajuda muito a nossa recompensa a subir aqui no YouTube, e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. E galera, ativem o sininho porque dessa vez a nossa análise vai vir mais cedo, e nós temos muito a falar sobre esse capítulo 1111, que segundo os spoilers está muito bom. E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, e de mandar suas teorias pelo e-mail do canal. Quem sabe a teoria de vocês apareça num vídeo nosso. E é isso, galera. Valeu!